E aí, pessoal, vamos lá? Retomando? Pois então, na aula passada a gente trabalhou o procedimento licitatório da concorrência, né? Eu matei exatamente a matéria nesse ponto. E eu vou dar seguimento. Por quê? Só recapitulando, o que a gente viu na concorrência foi o seguinte. Primeiro é feita a fase interna de estruturação. Depois, publica-se o edital. Depois da publicação do edital, passa a ser uma fase de habilitação, em que os licitantes terão abertos os envelopes de documentação deles. Depois que habilita, classificam-se as propostas. Daí, o juiz homologa o procedimento licitatório e, no final, adjudica. A tomada de preço tem o mesmo padrão de procedimento, tá? Não muda nada. Então, a tomada de preço segue a mesma regra. A diferença é que na tomada de preço, nós não temos aquela fase de habilitação, levando todos os documentos, porque os licitantes são cadastrados, né? E o cadastramento, ele funciona como uma habilitação prévia, então basta levar o comprovante de cadastro ou algum outro documento requerido. E o convite também segue a mesma ideia. Também não há fase de habilitação. No convite não há publicação de edital, falamos isso na aula passada. O que existe é a publicidade do instrumento convocatório, né, da carta convite. Envia aos convidados, afixa na repartição. Então não há uma publicação de edital propriamente dita, mas talvez o ponto mais importante do convite é que os prazos de recurso são menores, são 2 dias úteis ao invés de 5, né? Porque aqui a gente tinha visto o quê? Da fase de habilitação, de classificação, todos cabem em recurso. E os prazos para recursos na concorrência, na tomada de preço, 5 dias úteis. No convite, 2 dias úteis. Tudo a mesma coisa, efeito suspensivo, os outros aspectos não mudam. Só que ao invés de 5, 2 dias úteis é o prazo para recurso no convite. Coloque aí esse detalhezinho de diferença. Por quê? O que interessa para a gente mesmo, o que eu quero que você tome cuidado na sua prova, é a diferença desse procedimento licitatório da concorrência para o procedimento licitatório do pregão. Aí a gente vai ter grandes mudanças e aí a gente tem que tomar cuidado, tá? O que acontece? No pregão, depois que o edital é publicado, a administração classifica as propostas para depois habilitar. E daí adjudica para no final homologar. Então, o pregão é, antes de mais nada, caracterizado por essa inversão nas fases do procedimento licitatório. Então, primeiro se classifica a proposta, depois habilita, daí adjudica e, no final, homologa. Isso dá celeridade ao procedimento. A fase de habilitação é a fase que mais demora. Então, eu tenho que habilitar 30 pessoas, olhar documento por documento, todo mundo rubrica um por um, e aí depois que eu habilito 30 pessoas, eu escolho uma, né? Ou seja, não é muito prático eu sair habilitando um monte de gente para depois escolher um só. Por isso, no pregão, as fases são invertidas. Eu primeiro escolho para depois habilitar só quem já venceu. Ao invés de sair habilitando um monte de gente para depois escolher um, eu primeiro escolho e depois eu habilito aquele sujeito que foi o vencedor. Isso gera muito mais praticidade no procedimento licitatório do pregão. Eu tenho um procedimento muito mais rápido, né? Muito mais célere. Da mesma forma, o pregoeiro adjudica e deixa para homologar o procedimento já concluído, já adjudicado. Então essa inversão de fases visa garantir uma celeridade, uma desburocratização do procedimento. Eu não preciso sair habilitando todos os interessados para depois escolher um. Eu primeiro escolho e daí eu habilito o licitante vencedor. Claro, a ideia do pregão é de dar celeridade e também de garantir o menor preço. Porque a gente conversou na aula passada que o pregão é sempre do tipo menor preço, né? Não há melhor técnica, sempre menor preço. E aí, além da inversão de fases, o pregão possui o que a gente chama de princípio da oralidade. Então nós temos uma fase verbal no procedimento licitatório do pregão, além dessa ideia de garantir celeridade, invertendo as fases do procedimento, se busca o menor preço por meio desse princípio da oralidade. Ou seja, as propostas são apresentadas, né, lances lacrados, fechados, ou propostas lacradas, fechadas, tudo bonitinho, e abrem-se os envelopes. No momento que os envelopes são abertos, eles são selecionados, não para contratar. Abrem-se os envelopes para selecionar quais deles vão passar para a fase de lances
verbais. Então, sempre que você pensar no pregão, as propostas serão abertas para verificar quais delas vão poder passar para uma fase de lances verbais. De acordo com a lei, passam para os lances verbais a melhor proposta, que a gente já sabe que é o menor preço sempre, né? E todas as outras que não ultrapassem 10% da melhor proposta. Então, a princípio, vão passar dos lances para os lances verbais a melhor proposta, que é o menor preço, e todas as outras propostas que não ultrapassem 10% da melhor. Então, todos esses têm direito a passar para os lances verbais a melhor proposta, e todas as outras que não ultrapassem 10% da melhor proposta têm direito a passar para os lances verbais. Esse é o raciocínio. Então, quando eu penso no pregão, eu vou considerar exatamente esse aspecto. Vão passar para os lances verbais no pregão a melhor proposta e todas as outras propostas que não ultrapassem 10%. Não tem máximo. Podem ir 30%, 40%, só que tem mínimo. A lei diz que devem passar para os lances verbais, no mínimo, 3 propostas. Então, pelo menos 3 propostas devem passar para os lances verbais, tá? Como eu disse a vocês, é a melhor proposta. E todas as outras que não ultrapassem 10% da melhor, sendo que vai ser garantido que no mínimo 3 propostas devem passar para os lances verbais. Não há máximo. Então, se tiverem 30, 40, vão todas. Agora, se eu não tiver 3 dentro das melhores propostas, 3 dentro dos 10%, aí eu vou ter que buscar fora dos 10% para garantir o mínimo de 3 nesses lances verbais. Tranquilo? Ótimo. Daí, as propostas são classificadas e depois de classificadas as propostas, passa-se a fase de habilitação. Então eu seleciono o vencedor e eu habilito ele. Se ele não tiver habilitado, chama-se o segundo para negociar o preço. Não tem como chamar o segundo na proposta do primeiro. A ideia é que eu vou chamar o segundo para fins de negociação de preço. É o que a lei estabelece. E aí, pessoal, depois de habilitado e depois de classificado, o próprio pregoeiro adjudica. Então, o próprio pregoeiro, ele vai adjudicar no pregão e depois ele encaminha o procedimento já adjudicado para ser homologado pela autoridade superior. Então a adjudicação é feita pelo próprio pregoeiro. Quando for homologar, já vai homologar o procedimento concluído e adjudicado, tá? Tem mais um detalhe aqui. Quando eu falo do pregão, não cabe recurso entre as fases. É porque na concorrência a gente via o quê? Habilitou, recurso. Classificou, recurso. Homologou, toda vez que a gente tinha uma fase, a gente abria um prazo para discutir e recorrer daquela fase. No pregão, não. No pregão, o recurso é feito no final de tudo. O pregão não pode parar. Então, o pregoeiro, antes de homologar, antes de adjudicar, ele abre o prazo para recurso. Ele diz assim, alguém recorre? O prazo para recurso, eu acabei de lhe dizer, o pregão não pode parar. Então, o prazo para recurso é imediato. Exatamente. A ideia é de que o prazo para recurso é imediato. Por isso que ele vai perguntar. Alguém recorre? Você vai dizer eu. Se você não recorrer imediatamente, você perdeu o prazo. Então, você precisa recorrer imediatamente. O prazo para recurso é imediato. Caso você recorra imediatamente, interpôs o recurso imediatamente, aí você vai ter 3 dias para elaborar e entregar as razões do recurso. Então, precisa se recorrer imediatamente. A administração não vai parar, esperar 3 dias, ver se alguém recorre. Não. Se ele não recorreu imediatamente, perdeu o prazo para recurso, acabou. Se ele recorreu imediatamente, aí a administração pública vai conceder um prazo de 3 dias para que ele possa elaborar e entregar as razões desse recurso. Tranquilo? Ótimo. Daí, pessoal, o procedimento é adjudicado e é encaminhado para a autoridade homologar, e com isso o pregão tem um procedimento bem mais célere, que pode ser feito na via eletrônica, O decreto 5450 prevê que pode ser todo mundo ligado numa rede, é um procedimento muito mais simples do que o procedimento da concorrência. Combinado? Só que eu tenho ainda um detalhe para conversar com vocês. Antes da gente entrar na dispensa e na inexigibilidade, eu quero que vocês entendam que em algumas situações a administração licita para contratar.
Em outras situações, não. Existem hipóteses em que a administração licita simplesmente para fins de registro de preços. Exatamente. Existem hipóteses em que a licitação é feita pelo poder público sem se saber se vai haver contratação. A administração licita com a intenção de deixar os preços registrados no órgão público. A licitação não é feita para fins de celebração do contrato. Ela é feita para fins de registro de preço. O que é isso? Vou dar um exemplo para você entender. Na procuradoria a gente precisa comprar carro. 20 carros. Só que não tem dinheiro. Nenhum real. Quando chega no final do mês, do ano, perto de vencer o orçamento, eles dizem assim, sobrou dinheiro, quer comprar 2 carros, eu te dou. Só que não tem tempo, né? Antes do orçamento fechar, eu não consigo iniciar um procedimento licitatório e comprar o carro. No meio desse tempo, o exercício financeiro acabou e o dinheiro já era. Então, o que se faz? Eu chego no meio do ano e digo assim, eu vou fazer uma licitação para registrar os preços no órgão. Então eu faço uma licitação, instauro um procedimento licitatório, informando que essa licitação é uma licitação para registro de preços de 20 carros. O que significa dizer que todo mundo que está participando do procedimento licitatório sabe que a administração pública não tem dinheiro para contratar. Ela não sabe se vai contratar. Ela faz a licitação. No final do procedimento licitatório é formalizada uma ata de registro de preço. E essa ata de registro de preço, ela tem validade de 1 ano. E aí, durante esse período de 1 ano, né, durante esse prazo, a administração pode contratar com o vencedor do registro, sem precisar fazer uma nova licitação. Então eu tinha feito uma licitação para registro de preço de 20 carros. Ao longo do ano, se surgir dinheiro, eu posso comprar um carro, 2, 5, 10, 20 no máximo, né? Ou seja, os preços ficam registrados no órgão sem se saber se a administração pública vai contratar. O registro de preços não vincula a administração. É possível que ela contrate e é possível que ela não contrate. E caso ela contrate, é possível que ela contrate em qualquer quantitativo. Ela pode contratar 10 carros, 15, 2, 1, só precisa respeitar o quantitativo máximo que estava previsto no edital, que são 20 carros. Então a ideia é de que ela precisa respeitar o quantitativo máximo e precisa respeitar o prazo máximo de 1 ano. Dentro desses parâmetros é possível que ela não faça contratação nenhuma ou que ela contrate a quantidade que ela entender necessária. Essa é a ideia. Então é possível que a licitação seja feita para fins de registro de preços. Também naquelas hipóteses de contratação frequente. Eu preciso de 10 mil resmas de papel, só que eu não tenho onde colocar. Aí eu faço uma licitação, registro preços, e aí eu compro 1000 resmas. Daí passaram-se 2 meses, eu compro mais 1000. Passaram mais tantos meses, eu compro mais 2000. Ou seja, eu vou fazendo a contratação de forma sequencial, né? Eu faço a licitação para registro de preços e ao longo de 1 ano, na medida em que eu for precisando, eu vou adquirindo o objeto com o vencedor do registro, sem precisar de uma nova licitação. Então essa licitação para registro de preços costuma ser feita em hipótese de contratação eventual e contratação frequente, e ela não vincula a administração pública à contratação com o vencedor. Bacana? Ótimo. Por fim, o ponto mais importante da matéria de licitação é justamente a não licitação. O que a gente tem que tomar cuidado em licitação são justamente as hipóteses em que a lei estabelece que a administração pública pode contratar sem licitar. Existem situações em que é possível que a contratação seja feita sem a realização do procedimento licitatório. São basicamente as hipóteses de dispensa e as hipóteses de inexigibilidade de licitação. A dispensa e a inexigibilidade são situações em que a administração pública pode contratar sem licitar. Nesses casos, a licitação é desnecessária. Na verdade, a lei trata de situações chamadas de hipóteses de contratação direta, tá? Tome cuidado, porque dispensa é uma coisa e inexigibilidade é outra. E é isso que a prova tenta fazer, confundir. Ambas são situações de contratação direta, mas elas não se confundem. Não se confunde dispensa com inexigibilidade. Tanto na dispensa quanto na inexigibilidade, a administração contrata sem licitar. Mas a dispensa é uma coisa
E a inexigibilidade é outra, absolutamente diferente, tá? E é isso que a gente tem que entender. Basicamente, eu posso lhe explicar o seguinte. A inexigibilidade de licitação, essa está regulamentada no artigo 25 da Lei 8666. E esse artigo diz que é inexigível a licitação sempre que for inviável a competição. Então, em todas as hipóteses em que a competição for inviável, a licitação é inexigível. A ideia é de que a inexigibilidade, ela decorre da inviabilidade de competição. Então a ideia é muito simples, né? O raciocínio é bem lógico. Eu quero adquirir um bem que só tem um fornecedor. Ou eu contrato com o infeliz, ou eu não contrato com ninguém. A inexigibilidade segue uma lógica muito fácil de ser raciocinada. Por quê? Porque eu preciso comprovar que é inviável fazer competição. Não tem como competir. E aí, se não tem como competir, a licitação é inexigível. Essa inexigibilidade, ela decorre justamente da inviabilidade. Se a competição for inviável, a licitação é inexigível. A inexigibilidade de licitação, obviamente, depende dessa comprovação de que é impossível fazer competição. A licitação é, antes de mais nada, uma competição. Se não tem como competir, eu não posso exigir a realização do procedimento licitatório. E a lei diz assim, ó, é inexigível a licitação sempre que for inviável a competição, em especial. E aí, traz pra gente 3 exemplos de inexigibilidade. Exatamente, são 3 hipóteses em que a lei considera que existe uma inexigibilidade. Esse rol é meramente exemplificativo, porque mesmo que eu não esteja em um dos 3 incisos do artigo 25, se eu conseguir comprovar que a licitação é impossível porque a competição é inviável, inexigibilidade. Mas a lei traz 3 exemplos, tá? Ela fala bem singular ou fornecedor exclusivo. Então eu quero adquirir um bem que é único ou que só tem um fornecedor. Ela fala serviço técnico especializado de natureza singular, com profissionais de notória especialização. E artistas consagrados pela mídia. São hipóteses em que a lei considera que existe uma inviabilidade de competição. Não exaure todas as hipóteses de inexigibilidade, mas traz para a gente exemplos de competição inviável. Eu não tenho como comparar artistas, né? Eu tenho como comparar a Ivete Sangalo com a Cláudia Leite? Não, não tem. Mas não tem por quê? Porque cada uma tem o seu público, o seu entendimento. Ou seja, não é porque uma é melhor do que a outra ou pior do que a outra, não. É pelo fato de que me faltariam critérios de comparação. Depende do que eu preciso, depende de qual é o tipo de evento. Então, isso é muito comum. Aqui em Salvador, eles fizeram no ano... Eu não sei, esse ano ainda não teve carnaval, mas ano passado, o Estado e o município, os dois, fizeram contratações de alguns artistas para sair em bloco sem corda, né? E isso é uma contratação inexigível. Eu seleciono um artista com base em critérios subjetivos, então não é possível eu fazer competição. Tranquilo? Ó, tome cuidado com um detalhe, que normalmente passa batido. O inciso 2 diz claramente que é vedada a inexigibilidade de licitação para serviços de divulgação e para serviços de publicidade, tá? Então, é vedada a inexigibilidade de licitação quando se tratar de serviço de divulgação e quando se tratar de serviço de publicidade. Nesses casos, é vedada a declaração de inexigibilidade. Eu não considero inexigível a licitação, eu não posso considerar quando se tratar de serviço de divulgação ou de serviço de publicidade. Tranquilo? O problema não é a inexigibilidade. A inexigibilidade, como eu acabei de lhe mostrar, ela é lógica, né? Ela decorre de uma lógica simples, de que a competição se tornou inviável. Existem 3 hipóteses ali, mas é um rol meramente exemplificativo. O problema é a dispensa, que é o decoreba da sua prova objetiva. Numa prova de segunda fase, ninguém te pergunta, porque você está com a lei na mão. É o artigo 24, não tem como errar. O problema é na prova objetiva que você não tem a lei. Porque a dispensa ela não tem uma lógica. Claro, não estou dizendo que é ilógico. Eu só estou lhe dizendo que não existe uma única lógica que abarque todas as hipóteses de dispensa. Nós estamos diante de situações agora em que é plenamente viável competir.
quando eu trato de dispensa, eu estou falando de situações em que a competição é viável. É possível se fazer competição, mas a lei dispensa. Então ela diz assim, ó, quer competir? Não precisa não, né? Eu dispenso a realização desse procedimento licitatório. Então não é que não seja possível, é que não precisa, é dispensável nesse caso, não precisa fazer licitação. Basicamente, as hipóteses de dispensa, elas estão previstas no artigo 17 e no artigo 24, em um rol taxativo, em um rol exaustivo. É impossível eu falar em uma lógica que abarque as hipóteses de dispensa. A princípio, a competição é viável, mas a lei dispensa. Ah, então tem que decorar o artigo 24. Ele tem 35 incisos, principalmente o 24, 17 cai menos. O artigo 24, que cai bastante em prova, ele tem 35 incisos. Então não precisa decorar, porque decorar para mim é assim, ó, guerra e grave perturbação da ordem, guerra e grave perturbação da ordem. Eu não preciso. Eu não preciso que você saia da aula declamando que nem um poema as hipóteses de dispensa. Mas eu preciso que, se cair na prova, vocês consigam identificar. Por isso, é importante que vocês deem uma boa lida nesse artigo, umas 3 lidas nesse artigo antes da prova. Lida mesmo, porque caiu na prova objetiva, você identifica. Eu vou dar alguns exemplos só para você raciocinar comigo. Primeiro, nós temos uma dispensa em razão do valor. Eu tenho 4 hipóteses de dispensa que são as mais famosas de prova, por isso que eu vou falar delas rapidinho. A primeira é a dispensa em razão do valor. A lei diz que é dispensável a licitação para contratos de até 10% do valor do convite. Então, preste atenção que para uma contratação de até 10% do valor do convite, isso é viável. Não tem problema nenhum competir, né? Seria viável fazer licitação, mas a lei dispensa. Ela diz, ó, contratações de até 10% do convite, não precisa licitar. Então, obras até R$15.000, que é o convite até 150, né? Obras até 15 mil. E a aquisição de bens e serviços até 8 mil, não precisa licitar. É dispensável a licitação para a contratação de obras até 15 mil e para a aquisição de bens e serviços até R$8.000. Nesses casos, não precisa realizar procedimento licitatório. A licitação é dispensável. É dispensável a realização do procedimento licitatório nesses casos. Obras até 15 mil, bens e serviços até 8 mil, a lei permite a contratação direta, pura e simplesmente. Tem exceção. Anote aí. Empresas públicas, sociedades de economia mista, consórcios públicos e agências executivas. Lembra de agência executiva, não é reguladora, né? Agência executiva, consórcio público, empresa pública e sociedade de economia mista tem dispensa de licitação em dobro, ou seja, até 20% do valor do convite. Para a sua prova é assim. É porque depois a gente vai ver que a Lei 13.303 cria um outro valor de dispensa para as estatais, mas não vale para a gente agora, porque a lei só vai ficar vigente para a licitação a partir de julho desse ano de 2018. Então, a princípio, a regra é contratações de até 10% do convite, dispensa de licitação. Se for uma agência executiva, um consórcio público, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, a dispensa é dobrada, até 20% do convite, não precisa licitar. Também haverá dispensa em casos de guerra e grave perturbação da ordem, dispensa de licitação, situação de guerra, de grave perturbação da ordem. Também, eu disse que eram 4 hipóteses rapidinhas. Situações de urgência, contratações emergenciais. Pessoal, em situações de urgência, a lei diz que, justificada a situação de urgência, a administração tem dispensa de licitação para os contratos diretamente vinculados à situação emergencial, né? Então, houve um incêndio, eu preciso refazer algum pedaço de coisa. Enfim, são situações emergenciais e para atender a urgência é possível a contratação sem licitação, a contratação direta. Mas esse contrato, ele não pode ultrapassar 180 dias improrrogáveis, tá? Então, esse contrato que decorra da dispensa de licitação, em virtude de uma situação emergencial, esse contrato emergencial que
em virtude da urgência, não teve a necessidade de licitar, ele não pode ultrapassar 180 dias improrrogáveis. Nesse caso, não se admite prorrogação e nessa situação emergencial, o contrato ficará em, no máximo, 180 dias. Tranquilo? Ótimo. O último ponto que eu tenho para conversar com vocês, licitação deserta. O artigo 24, inciso 5º da lei, da 8666, é claro, ele diz que é dispensável a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa não puder ser repetida sem prejuízo para a administração pública. Então, é dispensável a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa não puder ser repetida sem prejuízos para a administração. Isso é o que nós vamos chamar de licitação deserta. A licitação deserta ocorre quando não aparece ninguém para licitar. Quando não aparece ninguém para licitar, quando não aparecem interessados à licitação anterior, a gente está diante de uma licitação deserta. Nesse caso, a licitação deserta também gera hipótese de dispensa de licitação. Basta eu demonstrar que uma nova licitação vai causar transtornos e prejuízos, a administração pode contratar diretamente. Cuidado, para não confundir licitação deserta com licitação fracassada, tá? Por quê? A licitação deserta, eu acabei de lhe explicar, ocorre naquelas situações em que a administração inicia o procedimento licitatório e não aparece nenhum interessado. A licitação é deserta porque não houve interessados. Se não aparece nenhum interessado no procedimento licitatório, a gente fala que a licitação é deserta. Na licitação fracassada é diferente. Os licitantes aparecem, mas eles são todos inabilitados ou todos desclassificados. E aí, nesse caso, se todo mundo apareceu, né, os licitantes interessados vieram, mas eles foram todos inabilitados ou todos desclassificados, licitação fracassada. Em regra, nova licitação, tá? Tem uma exceção, depois você vai dar uma lida, o 24, inciso 7º, traz uma exceção, mas em regra, licitação deserta, dispensa. Licitação fracassada, em regra, nova licitação. Tranquilo? Pessoal, temos várias outras hipóteses de dispensa. Dispensas com cunho social, né, entidades filantrópicas que visam ressocialização do preso, inclusão de portadores de deficiência. Temos ainda situações de cunho de impossibilidade material, né, como uma situação de aquisição de material de gêneros perecíveis. Enfim, o fato é que o artigo 24 traz uma série de hipóteses em que a lei dispensa a realização do procedimento licitatório. Eu disse e repito, tome cuidado para não confundir a dispensa com a inexigibilidade. A inexigibilidade você raciocinou, ela é bem simples. Então toma cuidado na hora da prova, porque eles vão tentar colocar uma quando for a outra e vice-versa, para que vocês misturem e façam essa confusão e errem a questão. Tranquilo? Ó, seja dispensa, seja inexigibilidade, essa chamada contratação direta, ela não é tão direta assim. Por quê? O artigo 26 da Lei 8666 regulamenta que em ambos os casos deve ser instaurado um procedimento simplificado justificador da contratação direta. Então, a administração pública precisa justificar essa contratação sem licitação. Então, ela precisa justificar o motivo pelo qual não está havendo o procedimento licitatório, né? Ela justifica com base na lei, mostrando que se trata de uma hipótese de dispensa, uma hipótese de inexigibilidade, enfim, ela tem que mostrar o motivo legal da contratação direta. Também ela tem que fazer a justificação da escolha. Tudo bem, existe uma dispensa em razão do valor, mas por que você escolheu ele, né? Então ela mostra que ela fez uma pesquisa de mercado, dentro da pesquisa aquele era o mais barato, enfim, ela tem que fazer uma justificativa da escolha e também ela tem que fazer uma justificativa de preço, mostrar que o preço estava compatível com o preço de mercado. Ela tem que justificar a ausência de licitação, tem que justificar a escolha daquele contratante e ela tem que justificar o preço, mostrando que ela fez uma contratação dentro do preço praticado no mercado. Tudo bem, a contratação não dependeu de licitação, mas não significa que ela não precise contratar dentro do preço de mercado daquele bem ou serviço. Tranquilo? Isso já caiu nas provas de primeira fase de vocês.
Vocês marcando que não precisava haver justificativa de preço, né? Se tratava de uma contratação direta. Precisa. Mesmo sendo uma contratação sem licitação, tem que haver a justificativa e a ratificação da autoridade competente para que o contrato possa ser celebrado sem a realização do procedimento licitatório. Tranquilo? Finalizada a licitação ou a dispensa ou inexigibilidade, passa-se a celebração do contrato. Daqui a 1 minuto.